Aleluia. Eu queria que você orasse comigo mais uma vez, mas agora que você orasse por você, pela sua vida. Coloque sua vida diante do Senhor nessa hora. Peça ao Senhor por esse momento, que esse possa ser um momento ímpar na sua vida, que a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração nessa noite e que isso seja um divisor de águas na sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que temos em refletir, meditar na sua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, no nome de Jesus. Que sejamos todos agora, Pai, cativos ao Senhor, cativos à sua palavra, e que essa palavra, Pai, ela venha com uma espada de dois gumes, Senhor. Venha discernir todas as coisas em nossa vida, venha, ó Pai, colocar todas as coisas em ordem, alinhadas em conformidade com o seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me use nessa noite, que eu seja um instrumento teu para comunicar a tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nós assim oramos e você diz amém. Aleluia. Nós estamos nesse processo, a cada quarta-feira, de pensarmos acerca de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida gloriosa em Deus. E hoje nós chegamos a um ponto crucial nesse processo de conquista. E nós chamaremos esse ponto de santificação cirúrgica. Eu queria que você declarasse isso comigo. Diga assim: santificação cirúrgica. Agora, o que vem a ser isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Josué, capítulo 5, o verso de número 2. Josué capítulo 5, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Amém? Note que a palavra do Senhor declara que o Senhor deu uma ordem a Josué, de que ele deveria de novo, ou novamente, ou mais uma vez, circuncidar os filhos de Israel. A circuncisão, que é o ato de você retirar o prepúcio do órgão sexual masculino, que era algo que a nação de Israel carregava consigo como um sinal, um pacto de aliança entre Deus e o homem. Ele carrega consigo uma série de analogias e significados em relação à vida espiritual. Quando nós olhamos para esse ato, ele fala sobre identidade, ele fala sobre intimidade, ele fala sobre sexualidade, fala também sobre reprodução, fala sobre aliança, fala sobre casamento, e nós poderíamos falar sobre uma outra série de significados que esse ato carrega em si. Mas eu queria me ater nessa noite a aquilo que nós vamos refletir e pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração aqui, que é a remoção cirúrgica da carnalidade, que ela é tipificada por esse prepúcio. É sobre isso que nós queremos falar hoje, amém? Ou seja, o Senhor, ele quer que a nossa vida seja uma vida santificada, seja uma vida consagrada, seja uma vida dedicada a Ele. E esse é o meio proposto pelo próprio Deus para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante. Então, pensando nisso, eu quero tratar com você sobre alguns aspectos nessa noite. O primeiro deles,
Declare comigo, diga assim: uma aliança de sangue. Uma das linguagens mais fortes de como funciona o relacionamento de Deus com o homem é a linguagem da aliança. Deus, ele fez uma aliança conosco. E Ele espera que nós também possamos fazer uma aliança com Ele. E é interessante porque a circuncisão, ela consegue interpretar bem essa linguagem. A palavra circuncisão, ela vem de corte circular, né? De você cortar em círculo. O prepúcio, ele tem uma forma de aliança. E quando ali o prepúcio ele é removido, sangue é derramado. E ele acontece exatamente, né, essa marca no órgão íntimo do sexual masculino. Então, na aliança, nós aprofundamos intimidade e confiança. Então, quando nós nos aliançamos ao Senhor, nós estamos nos tornando íntimos dele. Ele está se tornando íntimo nosso. E quando há uma relação de intimidade, há também uma relação de confiança. Então, entendamos, não há possibilidade de você ter uma aliança com o Senhor sem você experimentar uma profunda santificação. Então, dentro desse processo de uma vida abundante, está a santificação, amém? Olha, a prática da circuncisão, ela foi primeiramente revelada por Deus a Abraão. Você deve lembrar dessa história. E ele carregou a circuncisão como um sinal. O Senhor disse: esse é o sinal entre mim e você. Você vai tomar o seu filho e todos os filhos homens, os primeiros, os primogênitos, e vocês vão circuncidá-los. E a palavra diz que essa aliança, ela deveria ser observada por toda a geração de Abraão. Então, um após outro. Então, o Senhor, ele sinaliza que ele deseja que eu, você, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e assim sucessivamente, possam ter uma aliança com o Senhor, amém? Então, o Senhor nos chama para uma aliança. O Senhor nos chama para uma vida consagrada, para uma vida dedicada. E isso não é possível, como nós aqui declaramos, se não houver santidade. Se não houver santidade. É preciso entendermos, irmãos, que nessa busca por uma vida abundante e gloriosa, nós não podemos perder de vista a busca pela santidade. Sim, é verdade que quando o Senhor Jesus Cristo, ele nos alcança, ele nos justifica. E quando ele nos justifica, começa então um processo de santificação em nossa vida. Mas nós não podemos imaginar que essa é uma obra única e exclusiva de Deus. O Senhor, ele espera de nós uma busca pela santidade, amém? Uma busca pela santidade. Então, essa aliança, ela está atrelada a uma outra verdade que eu quero declarar nessa noite. Declare comigo, diga assim: uma cura cirúrgica. Olha, o primeiro aspecto da circuncisão é que ela era uma cirurgia. E aquele tempo, uma cirurgia feita a grosso modo, que trazia muito sofrimento, quando feito em uma pessoa já adulta, não tanto quando feito em uma criança. É interessante porque, tecnicamente, essa cirurgia, ela é conhecida nos nossos dias como uma cirurgia de fimose ou postectomia. Essa cirurgia ela é feita no órgão masculino e ela tem algumas finalidades, como por exemplo, prevenção de câncer, evitar doenças infecciosas e também sexualmente transmissíveis. Então, olha, espiritualmente falando, essa cirurgia, agora eu falo da circuncisão da alma,
né, espiritualmente falando, ela visa remover toda e qualquer espécie de mal que queira alcançar a nossa vida e que queira nos impedir de viver uma vida mais próxima de Deus, uma vida que seja uma vida gloriosa em Deus. Se isso não for removido da nossa vida, nós seremos levados a um estado de cativeiro e, consequentemente, de morte espiritual. Existem situações que às vezes nos ocorrem que elas se internalizam em nós, mas que elas precisam ser removidas, elas precisam ser arrancadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, é possível você ser crente em Cristo, ser salvo em Cristo, mas ainda assim não desfrutar de uma vida abundante. É plenamente possível. E muitas vezes isso ocorre porque existem situações que estão internalizadas em nós, provocando traumas na nossa alma. E olha, quando isso acontece, somente uma boa cirurgia é que pode resolver essa situação, porque não é algo que é externo, mas é algo que é interno, é algo que está dentro de nós. Então esse processo de cura, ele acontece com uma justa cooperação. Diga comigo assim, cooperação. Veja aí Josué capítulo 5, verso 3. No verso 2, como nós vimos, a palavra diz que o Senhor disse para Josué: faça facas de pedra para circuncidar o povo. E o verso 3 é a resposta de Josué para Deus. Diz assim a palavra: então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Você pode dizer amém? Note que Josué ele fez facas de pedra e Josué ele circuncidou os filhos de Israel. Essa pedra, ela era uma pedra duríssima e altamente cortante. Ela era uma pedra específica para esse ato da circuncisão. E ela funcionava como uma espécie de bisturi. Ela foi devidamente preparada para esse fim. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é que os homens, os quais Josué circuncidou, já eram homens feitos. Não eram meninos, não eram crianças. A Bíblia diz que esses homens foram aqueles que cresceram no deserto, depois que eles saíram do Egito, e essa foi uma prática que se tornou esquecida no meio de Israel. E agora, o Senhor está convocando Josué para que ele tornasse a trazer para o meio do povo o ato da circuncisão, porque como vimos, era um ato de aliança. Diga comigo, aliança. E eles precisavam entender que eles pertenciam a Deus e que Deus era o Deus deles. Mas como eu disse para você, não eram mais meninos, não eram mais crianças, mas agora eram homens feitos. E sabe o que é interessante, irmãos? Porque uma cirurgia como essa, em um homem feito, era algo extremamente doloroso. Porque olha, quando você vai fazer uma cirurgia como essa nos dias de hoje, né, é tudo muito bem feito. Você recebe uma anestesia, você não sente dor, e a cirurgia ela é feita em um ambiente adequado, com instrumentos adequados, e lá tudo que eles tinham era uma pedra. E a Bíblia diz então que Josué ele circuncidou todos os homens de Israel, irmão. Onde é que eu quero chegar com isso? O que a palavra nos permite entender é que esses homens eles poderiam prontamente resistir à circuncisão. Eles poderiam dizer: olha, eu não vou passar por esse processo de sofrimento, porque era algo muito doloroso. E o processo de recuperação era talvez ainda mais doloroso. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes, para que eu e você possamos experimentar a plenitude de Deus na nossa vida, nós vamos ter que enfrentar algumas realidades que muitas vezes nós não queremos enfrentar na nossa vida.
Algumas situações que às vezes nós queremos esquecer, deixar lá atrás, algum trauma, algum abandono, uma rejeição, uma palavra que foi maldita e que nos alcançou, uma decepção, um abuso sofrido, enfim. E muitas vezes nós não queremos enfrentar uma realidade como essa, e muitos preferem fugir. Muitos acabam resistindo e, portanto, não desfrutam do melhor que Deus tem para as suas vidas. Sabe, existem muitas mazelas que alcançam a nossa vida e que essas mazelas estão internalizadas aqui dentro de nós, e por isso elas nos impedem de nós avançarmos. Você é até crente, você é até salvo, no entanto, você não desfruta do melhor de Deus na sua vida aqui. Você não tem uma alegria plena, você não tem contentamento, você está sempre com aquele sentimento de falta, sabe? Sabe aquela história que diz que parece que a grama do vizinho é sempre mais verde? Você nunca consegue se contentar, você está sempre achando que o que acontece na vida do outro é melhor. Por isso que eu declarei aqui que, olha, é uma justa cooperação, entenda, Deus Ele quer o melhor para você, você pode dizer amém? Mas a verdade é, você quer o melhor para você? Deixa eu contar um pouco de uma história que veio à minha mente aqui, que vai exemplificar um pouco, né, dessa história que eu quero contar para você. É uma história verídica, é uma história da minha família, é uma história que aconteceu com a minha mãe, não a minha mãe biológica, mas aquela que criou de mim, que vocês conheceram, que viveu aqui entre nós. A minha mãe, quando ela nasceu, ela foi dada pelos seus pais, ela não teve a oportunidade de conhecer os seus pais. Ela não conheceu a sua mãe e ela não conheceu o seu pai. Apesar de que os seus pais conheciam a família para quem ela foi dada, e a família que a recebeu também os conheciam, mas era como se eles tivessem feito um pacto que dissesse assim, ó, nós nunca vamos revelar que vocês são os pais verdadeiros dela. E ela cresceu num ambiente como esse, e a casa tinha muitos irmãos, e ela foi criada naquele lugar, mas pelo fato dela não ser filha, em muitos momentos ela foi assim, usada como a empregada da casa. Ela era aquela que fazia tudo e que não tinha regalias, ela somente tinha trabalho. Em troca disso, ela tinha uma cama para dormir e ela tinha comida para comer. Isso foi assim, tão marcante na sua vida, porque olha, a minha mãe, quando ela nasceu, ela não foi registrada pelos pais, nem pelos pais adotivos. Quando ela tinha 24 anos de idade, ela mesma se registrou. Então ela passou toda uma vida como se ela não existisse. Quando ela na sua adolescência, eu acho que de 15 para 16 anos, não lembro exatamente a idade, ela engravidou. E quando ela engravidou, os seus pais adotivos pegaram a criança e deram. Ela não teve a oportunidade de criar o seu filho. Ela veio conhecer o seu filho quando seu filho já era adulto e já era pai, ela já era avó. Mas ela teve a oportunidade de conhecer. O fato é que situações como essa marcaram muito a sua vida. E ela era uma pessoa assim, maravilhosa, mas que tinha muitas raízes, sabe, de rejeição dentro de si. Muita amargura, muita tristeza. E acaba que você vai crescendo com isso, e não é fácil você digerir muito bem uma situação como essa. E ela conheceu a Cristo, ela entregou a vida dela para Cristo. Eu tive a alegria, inclusive, de batizá-la, né? É maravilhoso a gente poder fazer isso, mas era interessante porque ainda assim ela era alguém muito arredia. Sabe, quando você passa por uma experiência como essa, você quer ter as pessoas perto de você, mas ao mesmo tempo você afasta as pessoas de você, porque você tem medo de ser rejeitado outra vez.
E assim era ela nas suas relações. Ela nos amava, a mim e a minha irmã, mas nós tínhamos uma educação muito rígida, porque ao mesmo tempo ela tinha dificuldade de se aproximar, de dar carinho, porque era como se ela pensasse, né? Ela não pensava, mas aquilo estava no subconsciente dela. A qualquer momento possa ser que eles me deixem, e eu não quero ter que passar por isso novamente. E o fato é que ela sofria muito porque ela queria conhecer os seus pais. Até que um dia ela pôde conhecer o seu verdadeiro pai, pôde conhecer a sua verdadeira mãe, mas ainda existia algo que não estava muito bem resolvido aqui dentro dela. Sabe, até que um dia nós pudemos sentar, eu e ela, e a gente começou a conversar sobre essas coisas. Foi assim que eu tomei conhecimento de toda essa história. E ali conversando, eu perguntava para ela, mas e o seu coração? E ela só chorava. Porque a verdade é que tanto os seus pais biológicos quanto os seus pais adotivos foram muito maus com ela, irmãos. Mas a verdade é que ela precisava liberar isso do coração. Mas para você liberar isso, você precisa enfrentar isso. Porque muitas vezes quando você passa por situações como essa, você não quer nem tocar no assunto. Porque é como se você revivesse toda uma história. E eu dizia para ela, pela palavra, a senhora precisa perdoá-los. Não é por eles, mas é por você. E ali foi um processo de muito choro, um processo de muita lágrima, um processo de liberação de perdão, e um processo onde eu pude ver pela primeira vez, né, a minha mãe colocar tudo aquilo para fora, e pouco a pouco ela ia se transformando numa nova mulher. Ela não perdeu a característica de ser aquela coisa bem arisca, mas ao mesmo tempo ela se tornou muito amorosa. O fato é, essas coisas precisam ser circuncidadas na nossa vida. Talvez você possa ter uma história parecida, semelhante, ou uma história que não tenha nada disso que eu contei para você, mas você tem a sua história. E talvez existam coisas aqui dentro que você precise circuncidar, arrancar, jogar fora para bem longe, para nunca mais voltar. Então, para que isso aconteça, você precisa cooperar. Você precisa se render, você precisa aceitar o toque de cura sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Agora, para que isso aconteça, irmão, muitas vezes nós vamos ter que enfrentar situações como humilhação, situações como renúncia, arrependimento, confissão, reconciliação. São atitudes indispensáveis. Olha, chega um tempo na nossa vida que não há como nós avançarmos enquanto nós não resolvermos o que nós precisamos resolver. Então, ter uma vida abundante é algo maravilhoso, todos nós queremos, todos nós desejamos. Agora, é preciso tratar. Sabe aquela ferida, quando você cai, você fica ali todo relado, dói, não dói? Se você não limpar, infecciona. Mas para limpar, dói. Sabe, às vezes fica ali as ataduras encostadas, agarradas. E muitas vezes com jeito, mas você vai ter que puxar, você vai ter que tirar. Porque senão vai infeccionar. Exatamente isso que acontece. Às vezes são infecções internas. Infecções no coração. Então nós precisamos aprender a avançar, amém? Então como é que nós avançamos? A Bíblia nos ensina, e eu quero compartilhar aqui com você. Primeiro, diga comigo, confissão cirúrgica. Veja, por exemplo, aqui nós falamos até sobre isso. Acho que foi no cajado de pão, se eu não me engano. A confissão pública de Davi diante da confrontação profética de Natã. Natã diz para Davi, olha,
você fez algo terrível, você pecou. E a Bíblia vai dizer para nós agora, né, quando o seu pecado com Batseba foi exposto, que Davi se humilhou. Davi confessou. Davi se arrependeu do seu pecado. Porque olha, se nós nos fecharmos e endurecermos o nosso coração, nada acontecerá. Se desejamos uma vida abundante, nós não podemos esconder nada do Senhor, não podemos colocar nada para baixo do tapete, amém? Nós precisamos aprender, irmãos, a sermos responsáveis diante daquilo que nós sentimos, diante daquilo que nós carregamos. Você já parou para notar que muitas vezes nós queremos ser educados quando nós deveríamos ser verdadeiros? Alguém lhe ofende e você diz, não foi nada não. Está tudo em paz. Mas não está nada em paz. Você está ofendido. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é feio você dizer, olha, não, de fato, eu estou ofendido. É o sentimento que está no meu coração. Mas eu quero resolver isso. Eu quero perdoar você. Amém? Eu quero perdoar você, eu quero liberar o perdão sobre a sua vida. A Bíblia diz que Davi, quando ele tomou consciência, ele se humilhou e ele confessou o seu pecado. Ou seja, tudo precisa vir à luz. Nós precisamos colocar todas essas coisas diante da luz do Senhor. Então, olha, pecados precisam vir à luz, mágoas precisam vir à luz, rancores precisam vir à luz, decepções precisam vir à luz, nada deve ficar escondido. Nós temos que ser transparentes, verdadeiros. Se existe algo que você precisa resolver dentro de você, enquanto você não resolver, você não vai ter uma vida abundante. E o pior é que às vezes nós achamos que a culpa está no outro, quando na verdade a culpa está dentro de nós. É como o pastor Cote diz, olha, não importa tanto o que fazem com você, mas o que você faz com aquilo que fazem com você. O problema não é pisarem no teu calo, é o que você faz a partir daí. Então nós precisamos trazer tudo para a luz, amém? Então nós precisamos aprender a confessar aquilo que está no nosso coração. Claro, entenda, nós precisamos aprender a lidar com isso, a sermos responsáveis com isso. Eu não estou dizendo por aí agora que você deve sair por aí colocando a sua vida no jornal, não, não é isso. Mas que você precisa ser responsável com os seus sentimentos. Você precisa aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com você mesmo. Então, primeiramente, quem é que você deve procurar? A quem de direito? Então, por exemplo, se eu lhe ofendo, você não tem que procurar a minha esposa. Você não tem que procurar a minha filha. Você tem que procurar a mim. Pastor, eu me senti ofendido, eu me senti ofendida por uma palavra, por um gesto, por uma atitude. E ali nós vamos então poder resolver essa situação. Amém? Então nós precisamos procurar, de fato, aonde nós podemos solucionar o problema, irmão. Você não entra no mercado, faz compras e vai pagar no outro. Você paga onde você compra, não é isso? Então é onde você se sente ofendido, machucado, magoado, que você precisa resolver as questões da sua vida, amém? Segunda coisa, terceira, sei lá, nem sei mais. Diga aí assim, diga, reconciliação cirúrgica. Aqui é bem interessante, lá em Gênesis 38, a Bíblia nos conta a história de Judá e Tamar. Essa é uma história que eu gosto muito. Tamar, diz a Bíblia, ela era viúva de Er, que era o filho primogênito de Judá. A Bíblia diz que foi um homem muito mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. É o que diz a Bíblia. E então, a palavra diz que caiu sobre Onã, que era o seu irmão encostado a ele, a obrigação de dar descendência a Er.
Porque olha, existia uma lei a essa época chamada a lei do levirato. Como é que ela funcionava? Um homem casa com uma mulher. Se esse homem morre e não deixa filhos, então o seu irmão tinha que casar com a viúva para fazer filhos nela, para dizer assim, olha, a descendência do teu irmão, ela vai permanecer. Só que o que é que acontece? A Bíblia diz que Onã sabia que os filhos que fossem gerados em Tamar não seriam seus, mas seriam do seu irmão. Então ele disse, eu que não vou entrar numa cocó dessa. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele tinha relação sexual com ela, ele jogava o sêmen no chão, para que ela não engravidasse. E a Bíblia diz que o Senhor ficou irado com isso. E matou Onã também. Então os dois já haviam morrido. E ele tinha um irmão mais novo, que era ainda pequeno. O nome dele era Selá. E aí Judá disse assim, ó, faz o seguinte, Tamar. Vai para a casa do teu pai. Fica lá curtindo a tua viuvez. Quando o menino crescer, eu vou dar ele em casamento para você, para que ele então possa dar seguimento à descendência do seu irmão. Só que ele falou isso para tentar tapear. Porque ele disse assim, ó, ela já matou 2, irmão. Era o pensamento dele. Ele disse, essa mulher é perigosa. Eu não vou dar o meu filho para morrer também. Então o que foi que ele fez? Jogou ela lá na casa do pai, esqueceu dela. Deixa para lá. Só que Tamar sabia que Selá já havia crescido e que deveria estar casado com ela. Ela ainda não tinha filhos. Mas aí diz a Bíblia que um dia a esposa de Judá morreu. E ele resolveu fazer uma viagem para Tímina, para tosquear suas ovelhas. E Tamar soube disso. Então ela se colocou na estrada, se vestiu como uma prostituta e disse, quando ele passar, eu pego ele. E foi o que aconteceu. Quando ele passou, ela se apresentou, e aí a Bíblia diz que eles tiveram relação, e ela engravidou. Só que ele não sabia que era ela. Depois de um tempo, chegaram lá para Judá e disseram, olha, Tamar está grávida. E aí a Bíblia diz que ele disse assim, então agora a gente vai limpar, né? Colocar os pingos nos is. Porque ela estava prometida em casamento, ainda que ele não quisesse cumprir a palavra dele. Se ela apareceu grávida, ela deveria ser morta por apedrejamento. Então quando ele chega lá, né, todo cheio de si, dizendo assim, olha, nós vamos resolver essa questão agora. Você está grávida. De quem você está grávida? E é interessante porque lá no ato, quando ele se relacionou com ela, ele não tinha dinheiro para pagar. E aí ele deixou o seu cajado, deixou o seu bordão e disse assim, olha, depois eu volto para pagar. E ela não era prostituta. E ela apresentou e disse assim, olha, esse aqui é o dono, ou melhor, esse aqui é o pai da criança. Quando mostra que ele vê, ele reconhece. Ele sabia que era ele. E ele disse assim, essa mulher é mais justa do que eu. Porque o que acontece? Havia uma ruptura, quebrou-se uma aliança, ele não queria honrar com o seu compromisso, mas aí Tamar vai e obriga Judá a se reconciliar com ela. Sabe, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida, irmãos, porque nós rompemos laços que não poderiam ter sido rompidos. E nós precisamos de uma reconciliação cirúrgica. Você acha que foi fácil para Tamar agir dessa maneira? Ela correu um risco muito grande, porque ela poderia ter sido apedrejada e morta, mas ela resolveu assumir o risco, para que uma reconciliação acontecesse. Sabe que muitas vezes reconciliações, elas não estão acontecendo, não é nem por conta do outro, mas é por conta nossa, porque estamos com orgulho ferido, porque estamos magoados,
ou porque nos achamos bom demais em relação ao que o outro fez conosco. Mas a palavra nos ensina, no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens, amém? Irmãos, às vezes eu sei que existem pessoas que são difíceis, e às vezes, sabe, você não vai poder nem ter relacionamento com a pessoa, mas a palavra está nos ensinando que no que depender de nós, nós precisamos aprender a resolver as nossas causas. Olha, existem pessoas que eu falo com elas, mas que não tem condição da gente sentar numa mesa. Mas eu não vou sair por aí agora fechando a cara e sem deixar de falar com pessoas, porque um dia elas fizeram mal para mim. Por quê? Porque eu quero uma vida abundante. Você está me entendendo, amém? Eu quero uma vida gloriosa. Então eu preciso aprender a remover, tirar de dentro de mim mágoas, rancores, decepções ou qualquer outra coisa que me impeça de avançar. Se você está me entendendo, diga amém. Uma outra verdade, diga comigo, restituição cirúrgica. A Bíblia fala para nós lá em Lucas 19:8 sobre a restituição de Zaqueu. Zaqueu, ele foi o cara que ele sangrou na sua reputação, na sua posição, nos seus ganhos, no seu propósito de vida. Você conhece a história? Era um coletor de impostos, mas não era apenas um coletor de impostos, ele era alguém que roubava. E aí ele conheceu a Cristo, ele viu a Cristo. E o resultado do seu encontro com Cristo foi que ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o Senhor disse: hoje houve salvação nessa casa. Você pode dizer amém? Irmãos, existem alguns pontos na nossa vida que, se a gente quer avançar, a gente vai ter que resolver aqui. Ah, mas Cristo já pagou tudo lá na cruz, é verdade. Mas Ele não removeu de nós o senso de responsabilidade. Então você e eu precisamos aprender a restituir. Você foi alguém, por exemplo, que passou a sua vida toda desonrando seu pai e sua mãe. Você conheceu a Cristo? O mínimo que você pode fazer é pedir perdão ao seu pai e à sua mãe por ter desonrado eles durante toda a sua vida. Vocês estão me entendendo, amém? Então nós precisamos aprender a fazer restituição, amém? E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que jogar a nossa reputação na lata do lixo. Ah, o que é que ele vai pensar de mim? Pensa assim, ó, o que é que Deus está pensando sobre mim? Porque isso é o que mais importa, amém? Isso é o que mais importa. E para finalizar, eu queria ver com você aqui sobre a circuncisão e a carnalidade. E essa palavra nós vamos continuar na próxima quarta-feira, amém? Mas eu queria destacar para você aqui em Josué, capítulo 5, verso 3, o local aonde Josué fez as facas de pedra, ou melhor, o lugar onde Josué circuncidou os israelitas com as faca de pedra, que foi em Gibeate Aralote. Diga comigo assim, Gibeate Aralote. Esse nome significa literalmente Monte dos Prepúcios. Sabe o que é interessante? Porque esse monte, ele é o altar espiritual onde a carnalidade é extirpada. Você sabia que tem que ter um altar na sua vida onde a carne é extirpada? É o monte dos prepúcios, irmãos. É o monte de arrancar a carne. Paulo, em Colossenses 2:11, ele diz que ele transmite essa verdade. Ele diz assim: olha, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, amém?
Então entenda uma coisa aqui, olha, carne aqui não é o corpo físico, mas é a alma moralmente corrompida, adoecida, descontrolada espiritualmente pelo desejo desenfreado da carne que conspiram contra o espírito. Quantas vezes você já não quis matar alguém? Fala a verdade. Quantas vezes você já não sentiu raiva, ódio? Você disse assim no seu coração: ah, se eu pego aquele desgraçado. Sabe, sentimentos como esse sempre virão ao nosso coração. E o que é que nós precisamos então? Nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de sentimento, a lidar com esse tipo de pensamento. Não é seguir adiante, mas é levá-los ao monte. Dizer assim: olha, Senhor, está aqui, ó, a minha raiva, o meu ódio, a minha ira, a minha vontade de matar, a minha vontade de sair por aí falando mal. Está tudo aqui, Senhor. Eu quero depositar diante do Senhor. Sabe, irmãos, não é fácil. Mas é nessa hora que nós temos que orar e dizer: Senhor, abençoa o desgraçado. O Senhor sabe que a verdade que eu queria é que ele morresse, mas abençoa ele. Abençoa mais do que a mim. É fácil, irmão, fazer uma oração como essa? Mas sabe o que aqui diz a Bíblia, irmão? Que quando nós oramos assim, nós mantemos brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Nós damos a oportunidade para que a mesma graça que nos alcançou possa alcançá-lo. Isso é perdoar. Amém? Então, o Espírito Santo, ele só nos liberta das carnalidades da alma na mesma profundidade em que a cruz corta a nossa vontade. Irmãos, a cruz de Cristo, ele é o plano de Deus para a salvação da humanidade, mas não é somente isso. A cruz de Cristo é o estilo de vida que eu e você devemos viver. É onde nós devemos negar a nós mesmos com o intuito de alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. É dizer: Senhor, não é o que eu estou sentindo, não é o que eu quero, mas alinha o meu coração ao teu. É assim que nós devemos lidar com os nossos excessos emocionais. É assim que nós devemos lidar com os nossos desejos, com os sentimentos, com as tentações. Talvez você possa ter pensado assim, ó: quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu pensei que nunca mais eu ia ser tentado nessa área. E aí você se pega dizendo assim: por que eu estou desejando isso? Por que eu estou querendo cometer esse pecado? Mas sabe, a grande questão é que agora você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Agora você não é mais empurrado para isso. Agora você luta contra isso, amém? Essa é a maior prova de que você é crente. Você não queria ter esses pensamentos nem esses sentimentos, mas você está lutando contra isso. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Então o que é que está acontecendo? Uma grande confusão dentro de você. Paulo diz assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço. Miserável homem que sou. E talvez esse seja você. E a grande questão é: essa é a prova de que você é crente, amém? Essa é a prova que você é crente. Então entenda uma coisa: você precisa aprender a resolver as suas questões. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: ó, pastor, eu preciso casar, eu preciso logo me juntar a uma pessoa para que eu possa resolver esse problema que eu tenho com pornografia, com masturbação.
E aí eu digo, olha, esse não é um problema que você resolve lá. Se você não resolver agora, mesmo casado, você vai continuar tendo o mesmo problema. Porque agora, o que você precisa é de uma faca bem amolada e arrancar o prepúcio fora, irmão. Não tem outro modo. Ou a gente encara o pecado como um pecado e trata ele como pecado, ou nada vai acontecer. Sabe o que é interessante? Porque a nossa vontade, ela deve ser cirurgicamente santificada em Cristo. E Jesus falou de uma santificação chamada amputação. Mais ou menos isso. Quando ele disse assim, olha lá em Mateus 5:29, teu olho direito te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar no céu cego de um olho do que com os dois olhos você ir num tobogã, essa aí é um paráfrase meu, para o inferno. O que é que Jesus está dizendo para nós? Ele está dizendo arranca teu olho, literalmente? Não, não é isso, irmão. Mas ele está dizendo para nós que nós precisamos aprender a fazer guerra com os impulsos da nossa alma, se nós queremos viver uma vida abundante. Paulo, que era Paulo, diz assim, olha, eu esmurro o meu próprio corpo. Ele brigava com ele mesmo. Você acha que vai ser diferente conosco? Não vai ser diferente conosco. Então olha, a carnalidade, a cobiça, o pecado, a soberba, o orgulho funcionam como uma fimose na mente e no coração, tornando a mente da pessoa fechada. Tem que arrancar, irmão. Se a gente não arrancar isso, vai infeccionar, vai trazer doença, vai trazer enfermidade, vai trazer demônios, vai trazer morte. Então nós precisamos arrancar isso. Você pode dizer amém? A Bíblia diz, irmãos, que existem aqueles que são os filhos da carne e aqueles que são os filhos do Espírito. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, amém? Agora entenda que a verdadeira espiritualidade, ela se resume à intimidade com Deus. Você pode dizer amém? Fica de pé aí, para você pensar que está acabando. Agora, a circuncisão é o processo no qual, na medida que nós mantemos a intimidade com Deus, a santificação acontece. Há pessoas que querem ser santos, ou pessoas que querem viver uma vida abundante longe de Deus. Eu creio muito no poder da oração, mas você precisa entender uma coisa: as atitudes, elas precisam ser correspondentes à oração. Não adianta eu orar por você, ministrar sobre a sua vida, se quando sai daqui, a primeira coisa que você faz é você, ao invés de buscar mais de Deus, você vai voltar para um lugar de entretenimento. As coisas não vão acontecer. Quer Deus? Tem que buscar. Quer vida abundante? Tem que buscar. Tem que orar. Tem que jejuar. Tem que viver o processo, amém? O que vai promover uma mente liberta da carnalidade é um coração circuncidado, um coração puro, uma mente desancorada dos traumas, das vergonhas, do pecado. Tudo isso só acontece, irmão, no lugar da intimidade. É no lugar da intimidade que um filho é gerado. Nós precisamos entrar nesse lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quiser sustentar a sua vida somente com a mensagem que a gente prega aqui na quarta e no domingo,
eu sinto muito lhe dizer, mas coisas não vão acontecer na sua vida. Você precisa ter uma boa dieta. Você precisa se alimentar bem, diariamente. Amém? Eu quero orar por você. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Agradecer ao Senhor, Pai, pela sua palavra. E pedir no nome de Jesus que essa palavra não volte para o Senhor vazia, mas que essa palavra cumpra, Senhor, os teus desígnios em cada vida aqui no nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma verdadeira circuncisão do nosso coração. Que nós possamos, Pai, pela sua graça, remover de nossas vidas toda impureza, Senhor. Remover de nossas vidas, ó Pai, todo prepúcio que nos impede de viver uma vida abundante no Senhor. Então traz à nossa mente, traz ao nosso coração aquilo que nós precisamos resolver, Senhor. No nome de Jesus. Que a gente não seja daqueles que escondem nada, mas daqueles que trazem tudo à luz diante do Senhor para a glória do Teu nome, para uma vida abundante. Que nós possamos ser aqueles que confessam, que nós possamos ser aqueles que se reconciliam, que nós possamos ser aqueles que restituem, que nós possamos ser aqueles, Senhor, que despojamos toda a carnalidade da nossa vida para viver na Tua presença. Nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Que essa palavra, Pai, ela possa martelar a nossa mente e o nosso coração. Nos ajuda a vivermos uma vida abundante e gloriosa no Senhor. E que o Teu amor e que a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão de Seu Espírito paire sobre nós e sobre nós permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E os irmãos que vão se batizar,